receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. A paz do Senhor, amados ouvintes. Estamos aqui pelo programa da Abrace, onde estamos numa rodada de profissões. E nós estamos situados na Avenida Farrapos, 312, no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. O nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Glória a Deus. E hoje nós estamos com uma convidada especial, né, irmã Kátia de Brito, que muitos já devem conhecer, né? Paz do Senhor, irmã Kátia. Paz do Senhor, irmã Cláudia. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco aí, né, na programação. Glória a Deus. E para nós iniciarmos, assim, não ficarmos muito nas nossas conversas, né, irmã? Que a irmã Kátia tem bastante coisas para colocar, né? Ela gosta de conversar, glória a Deus. Nós vamos iniciar com uma oração, para Deus abençoar todos. Amém? Amém. Amado Deus, graças te damos, ó Pai, por nos ter trazido em segurança, por estarmos aqui em mais um programa, Senhor, da Abrace, Ministério Restauração. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, toda a programação, que seja tudo dirigido por Ti. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a todos que estão interligados, ouvindo, Deus, e assistindo, Senhor, este programa. Conduza tudo na nossa vida, cerca, ó Deus, os nossos corações, a nossa mente. E abra, ó Deus, o nosso entendimento para entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sê conosco, ó Pai, sê com a irmã Kátia, Deus, e conduza tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, hoje nós estamos com a profissão, como é que se chama? Técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem. Glória a Deus. Então, irmã Kátia, eu gostaria assim que tu colocasse um pouco de como você entrou nessa profissão, né? Quantos anos tu tinha? Então, vou deixar para ti, né? Amém. Aos poucos a gente vai perguntando. Claro. Inclusive, se tem alguém que tem alguma pergunta, né? Pode fazer. Podem mandar. Eu comecei com a idade de 19 anos, irmã Cláudia. Eu trabalhava numa farmácia, né? Eu comecei com 16, 17 anos trabalhar na farmácia. E lá na farmácia, onde eu trabalhava, eu tive os meus primeiros contatos, assim, com o mundo da saúde, digamos assim, né? Com a área da saúde. E lá foi onde eu aprendi a fazer injeção. Me lembro que me ensinaram a fazer injeção numa laranja. E ali eu comecei a fazer, né? A gente administrava medicações, injeções, fazia curativos, eu visitava muito domicílios, né, fazendo injeção de pessoas. Tinha um senhor, inclusive, que era vizinho da farmácia, que eles eram um casalzinho de idosos, ele tinha diabetes, ela tinha diabetes, e eu tinha a chave da casa deles, porque eu fiquei trabalhando lá por 5 anos, e a família foi tantos anos ali, eu fazendo, né, que a gente acabou criando essa amizade, confiança, e eu tinha a chave da casa deles, inclusive, que eu ia lá todas as manhãs fazer injeção nela.
E ali eu começou, assim, a ter um desejo, né, de aprender um pouquinho mais. Também teve uma influência de uma vizinha nossa, de onde, quando eu era solteira, né, no caso, a vizinha da minha mãe, que ela era auxiliar de enfermagem na época. E ela me apoiou, me incentivou, né, a fazer. E eu tive apoio de outras pessoas também. Foi aí que eu tive o desejo, eu fui atrás do curso, né, para fazer, e acabei fazendo o curso, saí da sequência da farmácia, que eu fiquei 5 anos naquela farmácia, e aí já entrei para o ramo hospitalar, né, que eu queria, era a parte de assistência. Porque o curso técnico em enfermagem, ele nos possibilita trabalhar em muitas áreas, que, né, não necessariamente na assistência, que é nos hospitais, né? Tu pode trabalhar em bancos de sangue, tu pode trabalhar em laboratórios, pode trabalhar em clínicas, na preparação dos exames, pode se aperfeiçoar um pouquinho mais, fazer um curso de instrumentação cirúrgica, e aí tu pode trabalhar, às vezes, diretamente com uma equipe de médicos que tu vai atender, vai ajudar eles, auxiliar, né, nas cirurgias. Então, ele é um curso muito amplo, né? Muito amplo, que nos dá a possibilidade de trabalhar em diversas áreas. E então mas eu sempre gostei dessa parte de assistência, né? Eu gostava muito, inclusive, era uma área que eu gostava, que era a área da geriatria. E nos primeiros anos de hospital, eu já trabalho há 26 anos, né? 26 anos na área. Então, eu já estou com os cabelinhos branquinhos, mas cheguei bem novinha. Comecei com 21 anos, né? Agora eu estou com 47. Né? Então, eu comecei trabalhando numa unidade de internação de traumatologia. E ali eu gostei muito daquela... Porque a gente aprende muita coisa. Cada setor de um hospital te possibilita aprender muito, né? Então, eu trabalhei primeiro nessa traumatologia, depois eu trabalhei numa unidade particular, onde a gente pegava tanto criança quanto até idoso, mas principalmente na área oncológica também eu tive essa experiência que foi gratificante, porque às vezes, irmã Cláudia, nessa área tu não vê muito resultado, às vezes, em questão de cura. Porém, é uma área em que a parte emocional, a parte espiritual, aconselhamento, tu usa muito. Então, para mim, foi uma das áreas que eu mais gostei, porque eu pude interagir muito com as pessoas, né? E agora, há 21 anos e alguns meses, eu estou na área de neonatologia. UTI neonatal. Uhum. Que também, nossa, cuidado, né? A gente pega recém-nascidos, né? Eu já vi crianças de 400 e poucas gramas para mais, né? Crianças com malformações, crianças que às vezes necessitam, às vezes, de antibióticos só, né? Vários tipos de gravidades, vários tipos de síndromes, nós pegamos ali. É uma área que a gente cresce bastante, inclusive, irmã Cláudia, a área da saúde, ela exige que tu esteja sempre te especializando. Então, a própria instituição onde tu trabalha, eles oferecem muitos cursos, né? Que tu tem que estar sempre te especializando, porque tudo vai mudando, técnicas vão mudando e, né, às vezes aquilo que dava certo alguns anos atrás, agora já é diferente. Então, é sempre uma mudança constante. Meu Jesus. Então, você iniciou o concurso ou logo entrou para a faculdade? Não, na verdade, o técnico em enfermagem, ele é a nível médio. Ele é um curso técnico, né? A nível médio. Então, assim, agora eu entrei para a faculdade, mas esse meu curso, ele é a nível médio. O segundo grau, já se possibilita já fazer. Já pode, no caso, fazer um concurso, que nem você fez e entrar. Com certeza. Inclusive, assim, se tem alguém que tem interesse em trabalhar nessa área, né? O melhor a se fazer é os concursos públicos, que é o que possibilita maior remuneração, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em Novo Hamburgo, na época, quando eu vim para Porto Alegre, o meu salário era 3 vezes o que era o salário de Novo Hamburgo, né? Que é interior. Não é interior do interior, mas também, assim, né? Um hospital que não tem como dar uma remuneração maior. Então, com certeza, sempre vale a pena, né? 21 anos que eu faço esse trajeto,
Novo Hamburgo, Porto Alegre, porque falando em remuneração, é muito melhor, né? E as experiências, né, irmã? Com certeza, irmã, com certeza. Setor ali bem delicado. Apesar que todos são, né? Trabalhando todos com ser humano. É uma área de humanas, né? Então, quer dizer, é saúde, mas tu usa muito essa parte humana. Tu tem que gostar de fazer aquilo ali. Claro que nem tudo, né? Que a pessoa imagina que vai começar num trabalho como esse e te apresentam a enfermagem. Tu vai ter que fazer isso, isso, isso. Claro que vai ter coisas que a gente não vai... Nossa, que maravilha que vai ser isso aí de fazer. Eu também hesitei, eu também pensei em largar, né? Porque a gente tem uma imagem assim, né? Principalmente a gente que é jovem, sabe? Quando a gente é jovem, né? Imagina ter que limpar um adulto, por exemplo, trocar a fralda de um adulto, aspirar secreções, né? Enfim, toda a higiene de um paciente, tu tem que aprender a fazer, né? Claro que hoje, por exemplo, eu trabalho com nenê. Né? Então, tudo aquilo que tu tem que fazer por um nenezinho, tu tem que fazer por um adulto. Sempre sabendo que tu faz pela pessoa aquilo que ela não pode fazer por ela, né? Se a pessoa não pode fazer por ela e não tem um acompanhante, um familiar que possa fazer, tu não vai deixar aquela pessoa ali, né? Sem poder fazer. E eu vejo que isso, irmã Cláudia, é uma gratificação muito grande. Eu me lembro que um dos primeiros pacientes que eu peguei era um senhor que era cristão e que logo depois ele veio a falecer. E a oportunidade que a gente tem de mostrar por meio das nossas ações, né? O evangelho que a gente crê, que a gente vive, na área da saúde é uma coisa que tu tem essa oportunidade. Com certeza, é uma porta e bem aberta. Sem contar que é para a vida. Porque o que tu aprende lá, muito tu pode ajudar, às vezes, um familiar, tu pode orientar pessoas, tu está nos lugares, tu é uma pessoa capacitada para prestar um socorro, né? Eu mesmo em casa já prestei vários socorros, né? É verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente cresce também, sabe? Não só para serviço, sabe? Faz lá e te isola. Não, eu acho que, assim... É uma coisa que tu pode, assim, amparar muitas pessoas, sabe? Agora eu faço parte da Brigada contra a Morte, por exemplo, né? Sou uma das voluntárias ali da equipe técnica. E, irmã, é muito gratificante a gente poder entrar em contato com as pessoas, a gente poder, com o pouco que a gente sabe, às vezes, para a pessoa, é um bicho de sete cabeças. Os sintomas, o que a pessoa está sentindo. E, às vezes, para ti, pela tua experiência, tu pode dizer, não, tá dentro do normal, né? Agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, tu faz assim, sabe? E a pessoa, aquilo para a pessoa chegar até um profissional de saúde, às vezes é muito difícil. Tu ir num posto, tu ir numa clínica, tu achar alguém com uma boa vontade de te dar uma orientação, também é complicado. Eu sei que é complicado. E aí encontrar um irmão em Cristo que pode te orientar, que além de te orientar, pode orar contigo, eu acho que isso aí é uma bênção, é um privilégio muito grande. Eu sempre que eu ligo para as pessoas que entram ali no Brigada contra a Morte, que está no meu horário, digamos assim, de ajudar os irmãos, para mim, irmã, eu ganho muito mais do que para eles que recebem a ligação. Porque é tão bom poder ajudar. É tão bom, irmã. Eu sou muito edificada, sou muito abençoada por fazer parte da equipe da Brigada contra a Morte. E eu vejo isso na vida dos irmãos ali também, de todos que fazem parte dali. Eu tenho certeza que tem esse mesmo sentimento. Há muito amor envolvido, há muita dedicação por parte de todos, né? Da equipe técnica, tem a irmã Tainê também, tem a irmã Luane, que são irmãs que estão nos bastidores também, né? Eu posso, né, assim, ter outros irmãos, eu não vou citar, mas eu sei que tem outras pessoas ali nos bastidores que ajudam e muito, né? Inclusive o nosso pastor, ele está ali, faz parte do grupo, ele está vendo o que está acontecendo e eu tenho certeza que fica ali orando, né? Intercedendo por cada vida. Tá, agora a gente quer, assim, uma direção tua, uma explicação. Como as pessoas que estão com dúvidas, se vão ou se não vão, se
se é de Deus, se não é de Deus, se são aptas ou não são, como é que elas podem fazer? Que nem tu teve experiências assim com pessoas que te colocaram diretamente nessa profissão, né? Tu não teve outra profissão? Não, na verdade, assim, irmã, eu me converti com 17 anos. Eu tive um tempo até ali que eu parei de estudar, né? Por alguns motivos particulares. Eu parei. Quando eu me converti, começou a despertar em mim um desejo de estudar. E aí eu precisei terminar, né? O 2º grau que eu não tinha terminado. E aí eu fui fazer o curso. E eu decidi pelo curso de enfermagem, né? Primeiro eu fiz o auxiliar, depois eu fiz o técnico. Por quê? Porque, na verdade, era um curso que o mercado de trabalho, para mim, como crente, né? Que graças a Deus eu tive oportunidade de algumas coisas fazer já com a direção de Deus, né? Casei com a direção de Deus. E também fiz o curso, né, com a direção de Deus. Então eu já estava orando. Como eu era jovem, devia ter uns 18, 19 anos quando eu comecei a pensar no curso, eu fui me orientar com uma irmã da nossa igreja, que era uma irmã já bem assim, anciã, idônea, uma irmã muito fiel. E eu sabia que aquela irmã iria me dar um conselho que não era o que eu queria, mas era o conselho segundo Deus. Então, eu já tinha aquele desejo, estava orando. E eu fui conversar com a irmã. Irmã, o que a senhora acha sobre o curso de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem? E aí, aquela irmã me aconselhou e me apoiou. E como eu tinha aquela irmã como uma referência para mim, né, de uma pessoa muito fiel, eu senti mais uma confirmação da parte de Deus. E as coisas foram acontecendo, né, para que tudo aquilo indicasse, né? E um dos pontos, irmã Cláudia, é que, graças a Deus, nessa área de enfermagem, da saúde, a gente não é como o mercado de trabalho hoje em dia, para quem é crente, também limita muita coisa. E, por exemplo, assim, às vezes um comércio exige muita, né, a estética, maquiagem, outras coisas assim. E na enfermagem não era necessário isso. E isso também me chamou a atenção na época, né? Porque isso era uma coisa que eu já era crente, então eu não queria abrir mão dessas coisas assim. E eu sabia que o comércio, por exemplo, ele iria cobrar bastante. Então, assim, as coisas foram sendo dirigidas, sabe? Eu vi Deus, né, dirigindo os meus passos. E foi prosperando o meu caminho, né? Abrindo portas, colocando pessoas. Na época eu não tinha condições nem de comprar os livros. E essa vizinha da minha mãe me cedeu todos os livros. E aí depois eu precisei fazer estágio. E eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, né? Porque eu trabalhava durante a tarde. Eu fazia o curso de manhã, eu trabalhava durante a tarde e de noite eu completava os estudos. E era muito puxado, porque eu tinha que estudar para os dois e trabalhar ainda. E aí, como diminuiu minha carga horária, meu salário diminuiu também. Então, meu salário estava bem menor. E aí, eu precisava de carona, né? De carona, assim, de carona mesmo, que eu não podia ajudar com nada. E Deus preparou também. Fiz o estágio, tudo. E tinha uma pessoa que foi um instrumento de Deus naquela época ali. E eu via Deus em tudo, Deus prosperando o meu caminho, né? Então, eu acredito assim, ó, que primeiro tu tem que orar a Deus. E Deus, ele vai te guiar para algo que não fira os mandamentos dele, que não fira a palavra, né? Que vai te levar para algo que tu possa continuar sendo fiel. Deus não vai te levar para alguma coisa que vão blasfemar do nome do Senhor ou da palavra. Então, assim, a intenção do nosso coração, eu acredito que ela é revelada aí, sabe? E Deus, graças a Deus, eu tenho só o que agradecer a Deus, irmã, que hoje, né, hoje eu vejo, assim, o resultado das orações de que lá, quando eu fazia, Deus, assim, a forma como Deus me abençoou, com certeza foi daquelas vezes que eu orava, daquelas vezes que eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria saber qual era a vontade de Deus para minha vida. E graças a Deus, nisso eu não me arrependo de nada, né? Porque eu vejo que Deus me abençoou, prosperou meu caminho. Glória. E me deu força para
para conciliar tudo que naquela época eu tinha que conciliar, né? Que eu não podia me dar o luxo de parar de trabalhar, né? Tinha que estudar, mas também tinha que trabalhar. Ivan, como nós temos, esse canal é aberto, né, irmã Cátia? Pode ter pessoas que estão assistindo que não são de igreja, né? Aí, como eles podem, assim, buscar a direção? É simplesmente pela afinidade, pelo gostar, pelo não ter medo de ver sangue, que nem eu tenho... O meu genro tem muito medo, né? Ele não gosta de ver sangue. Então, tudo isso também tem, né, um peso, né? Com certeza. Eu lembro que na minha profissão, que não é igual à sua, eu fiz o teste vocacional com 16 anos, eu acho. Não sei se ainda tem, né, Cátia? Eu acho que deve ter ainda, sim. Aí, qual é teu pensamento, tua dica? Olha, irmã Cláudia, eu vejo assim, ó, que tem muitas pessoas que às vezes acabam escolhendo determinadas profissões por alguma experiência que a pessoa já teve, né? Por exemplo, assim, já teve contato com algum tipo de profissão, né? Vamos falar sobre a minha área, né? Já teve alguém na família que esteve internada ou que passou por cirurgia, despertou a curiosidade, gosta de saber um pouco mais daquilo ali, né? E isso eu acredito que sirva para todas as áreas. Quando você tem alguém da família que ele escolheu uma determinada profissão e naquela profissão a pessoa gosta do que faz, naquela profissão a pessoa teve êxito, sabe, foi próspero, teve boas experiências, aquela pessoa vai contagiar outros, né? E os mais jovens, e eu levo muito a sério isso, e isso é uma das coisas que eu me alegro por estar aqui, né? Porque a oportunidade da gente hoje mais velha poder, né, assim, ser uma inspiração de repente para um jovem, sabe? Aí. Então, assim, ele vai observar na gente muitas coisas. Essa pessoa gosta do que faz, né? Essa pessoa, assim, ó, como é que foi a trajetória dela nessa profissão, né? Então, assim, eu acredito que muitos vão ter contato com a profissão e aí vão perceber, olha, realmente é isso. Por quê? Tem uma médica que uma vez estava fazendo estágio de neonatologia. Ela, imagina, tem que fazer a medicina, né? A faculdade de medicina tem que fazer 2 anos de pediatria e mais 1 ano de neonatologia. Então, quando ela estava no final da neonatologia, ela disse que não era aquilo. E aí ela ia optar por fazer por direito. Ela, infelizmente, né, demorou muito para ela perceber isso. Mas tudo isso bem, acontece. né? Então, assim, eu acho que a pessoa não é do nada que ela vai escolher a área da saúde, sabe? Ela vai ter. Eu, no meu caso, uma influência que pesou muito foi o fato de eu trabalhar na farmácia. E tem gente que diz, eu não gosto de ver sangue. Olha, eu confesso para vocês que eu não gosto de ver muita coisa, né? Né? Tem muita coisa, assim, que eu também, assim, já participei de muita cirurgia, de auxiliar e tal. Principalmente nenê, né? Quando nenês vão pro bloco, a gente tem que acompanhar. A partir dali, a gente tem que ficar nos cuidados. Tem coisas que a gente não gosta? Tem, é normal. Tem cirurgias que são um verdadeiro açougue, né? Assim, mas, às vezes, você não precisa trabalhar naquela área ali. E a enfermagem, como eu falei, ela te possibilita trabalhar em várias áreas, né? Agora, daí, por exemplo, me lembro de uma vez que uma pessoa chegou para comprar umas medicações e fazer curativo e a pessoa disse assim, olha, perdi meu dedo, eu não me lembro se ele trabalhava com açougue, era uma área assim, e a pessoa disse assim, perdi meu dedo agora, e ele disse assim, tá até enrolado meu dedo aqui, tu quer ver? E eu disse, não me mostra, por favor, né? Então, aquela mesma pessoa que antes tinha aquela imagem, é aquela mesma pessoa que agora troca curativo, né? Entendeu? De tudo que é coisa. Então, a gente desenvolve. Eu acho que tudo basta um pouquinho do querer, sabe? A gente tem que se familiarizar com o assunto. E ser persistente, né? Com certeza. Nós não podemos voltar para trás. Não. Glórias a Deus. Temos aqui as pessoas que estão mandando mensagem, né? Tem a Esther Escola, Paz, Oração, União, a área de Bertseba.
Ana Paula, paz, oração e união. Ana Júlia, paz, oração e união. Bárbara dos Santos, glória a Deus pela vida da nossa querida irmã Kátia. Ah, Bárbara é de grande Canoas, instrumento de Deus em sua profissão, de Canoas. Glória a Deus. Um abração, Bárbara, que Deus te abençoe. Glória a Deus. A Márcia Souto, paz, oração, união. Elisandra Silva, paz, oração, união, lá de Rolante, minha terra natal. Um abraço, que bênção. Glória a Deus, abençoe. essa irmã é muito querida. Todas, né? Todas nós somos queridas. A Dulce Machado, paz, oração, união, área Novo Hamburgo. Irmã Kátia irmã de Dulce. Brito, uma guerreira e grande professora e profissional. Glória Verdade. a Deus, glória a Deus, irmã Dulce. Priscila, paz, oração, união. Ana Pereira, paz, oração, união. Glória a Deus a todos os ouvintes. E mande as suas perguntas. A que irmã Prisca também tá, né? Ela é Não uma vi. colega de profissão também, irmã Prisca. Ali, ali agora. Um abraço para a irmã também. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmã Rosane dos Santos, para a União de Parobé, congregação de Sapiranga, glória a Jesus. Deus abençoe nossas irmãs de Parobé, a irmã Glória a Silvânia também, a Deus. irmã Paulinha. A benção, né, irmã? E, irmã, nunca é tarde para a gente estudar, né? Nunca é tarde. Eu vejo assim, eu sou da área da educação. Eu vejo assim muitas pessoas retornando aos estudos, concluindo o seu segundo grau, buscando ensino médio, né? Aí buscando uma profissão. Então, por isso que Deus direcionou a gente fazer essa maratona das profissões, né? Que cada segunda-feira a gente fala um pouquinho de uma profissão. Que bênção. Então, hoje em específico é a sua área. Daí, o que mais assim tu tem para passar, né, para os ouvintes? Até virem mais perguntas, né? Então, irmã Cláudia, eu, como já estou há alguns anos, né, na profissão, agora eu já estou me preparando para me aposentar, né? E pensando nisso, pensando que todo esse tempo aí houve um tempo de dedicação, né, na área, como eu falei para a irmã, a gente tem que estar sempre se atualizando. Isso. Principalmente em UTI, a gente sempre está descobrindo coisas novas. E, então, a gente tem que estar sempre estudando. Mas agora, irmã Cláudia, eu confesso para a senhora assim, que eu comecei a focar mais assim, para daqui em diante, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, assim, eu vejo que uma das coisas que a palavra de Deus ela diz, que nós, mulheres mais velhas, devemos ensinar as mais novas, né? Isso. E eu acho que a gente pode ensinar num conjunto de coisas. Como a gente pode contribuir, como a gente pode ser útil na vida das mais jovens depois de velha, né? Assim, às vezes os filhos, não é meu caso, a minha está na adolescência ainda, mas às vezes os filhos saem de casa. Os filhos vão casar e aí dá aquela sensação do ninho vazio em casa e as pessoas por isso. Pensam o que eu vou fazer agora, né? Mas eu vejo assim que é exatamente uma fase em que nós podemos contribuir muito para o reino, para ajudar outras mulheres, para fortalecer famílias, ser bênção na vida, né? Dos jovens, daqueles que estão... Essa geração que está começando agora. E, irmã Cláudia, pensando nisso, né? Claro que quem faz a obra de Deus também tem que estar sempre estudando, né? Assuntos, às vezes, da atualidade, por exemplo, vou dizer aí feminismo, né? Ou ideologia de gênero, por exemplo. São assuntos que, às vezes, fica tão vago e a gente, muitas vezes, não sabe do que se trata e um jovem, um filho até mesmo, chega até a ti e tu não sabe, né? E é da igreja, a gente tem que orientar. Então, assim, eu já estava me atualizando, né? Já estava, assim, me estudando sobre assuntos, assim, para poder edificar outros, né? Com esse intuito, que às vezes tem pessoas que perguntam pra gente, olha, o que tu acha disso, o que tu acha que é aquilo, principalmente feminismo, né? Que tem meninas que
que às vezes chegam a gente, falam, e a gente nem sabe o que é feminismo, a gente tem uma noção assim. E eu comecei a me inteirar e comecei a estudar. É verdade. E devido, irmã, a oportunidade que a gente tem, que é um privilégio que todas nós mulheres que estamos na igreja temos, né, de ensinar outras mulheres, de estar na frente de um trabalho. Vendo esse lado, irmã Cláudia, eu senti uma necessidade. Isso aconteceu ano passado, Deus tocou muito na minha vida após a EMEB, durante a EMEB. Eu lembro, né, que eu estava lá sentada, ouvindo a irmã Gladys falar, e eu fiquei pensando assim, isso me dá vontade até de chorar quando eu me lembro, que eu pensei assim, como que eu tenho administrado o meu tempo melhor, né? O quanto que o reino de Deus, que a igreja, que o evangelho precisa de pessoas que se preparem também, estejam sempre, né, prontos para aquilo que vai ser chamado. E ali, irmã Cláudia, eu senti um desejo muito grande. Eu disse assim, não, eu fiz essa aliança com Deus ali naquela hora. Eu disse, não, Deus, eu vou administrar melhor meu tempo. Eu vejo que tem muitas coisas que a gente desperdiça tempo, ao invés de estar estudando, de estar... para que quando tu tenha uma oportunidade da igreja, né, ou fora também, que tu possa representar bem o reino. E foi com esse intuito, irmã, que eu tive o desejo de começar a estudar de novo, né? Eu pensei, não, daqui a pouco eu já estou me aposentando, o que eu vou fazer com a aposentadoria? Eu não quero parar, né? Parar só nem quando... consegue, né? Não dá, não consigo, não faz parte do... E eu pensei, como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer depois? Eu não vou ficar parada e eu posso contribuir com alguma irmã de alguma maneira. Com certeza. E aí eu comecei, irmã, a procurar, assim, cursos, né? Olhar a grade curricular dos cursos. E eu comecei a fazer justamente um curso que eu jamais imaginei que um dia eu ia fazer. Nunca, na minha vida, que eu faria esse curso para trabalhar. E aí que tá o detalhe, né? Uma cunhada minha até disse assim, Kátia, tu é uma das únicas pessoas que eu vejo que quer estudar, que está investindo, né, numa faculdade para se formar em algo que tu não vai nem ganhar. Porque geralmente a gente faz alguma coisa visando a remuneração, né, irmã? Não, no meu caso não é visando a remuneração aqui, né? Glória a Deus. Então eu escolhi, irmã Cláudia, o curso de teologia, porque eu via que ali eu tinha a oportunidade de me aprofundar mais na palavra de Deus, né? E como eu falei para a irmã, eu estou visando o reino, né? Eu pensei nada como um curso que me possibilite a fazer melhor aquilo que já se faz, né? E para que quando tu tem uma oportunidade, tu possa apresentar algo, pelo menos é esse meu, né, o intuito, de apresentar algo melhor para o Senhor. Porque assim como qualquer área, irmã, quem canta, por exemplo, ele vai tendo sempre que se aperfeiçoar, trabalhar a voz, para que possa fazer algo melhor para o Senhor. Por que nós, que temos a oportunidade, né, às vezes não dá qualquer oportunidade, a gente vai relaxar? Né? Mulher também estuda a palavra de Deus. Mulher também tem oportunidade na igreja de pregar a palavra de Deus. Certeza. Mulher também pode ser bênção na vida de outras mulheres. E mais, irmã Cláudia, eu estudar na terceira idade, né? Eu vejo que isso também pode servir como bênção na vida dos jovens, que às vezes tem muitos que pensam assim que eu vou fazer o 2º grau, eu vou terminar, eu vou parar, né? E já quer pensar em casar, né? Com 15, 16 anos, já quer começar a pensar em casar porque não tem foco. Então, assim, se a gente que já tem, né? Já passou dos 40, já tem casa, tem essa função toda, consegue voltar a estudar, por que o jovem não vai continuar, né? E eu vejo dessa maneira, sabe? Eu acho que esse também é o meu desejo, né? Incentivar minha filha, incentivar outros jovens para que continuem estudando. Porque, como eu falei para a senhora lá no início, quando eu me converti, que eu tive vontade de estudar, que voltou o desejo de estudar. E esse desejo, irmã Cláudia, eu acredito que não vai parar mais. Glória a Deus. Então, assim, eu sempre tento me policiar, a abordar assuntos, assim, a ter domínio de alguns assuntos. Quando tem uma oportunidade na igreja, eu
faço o meu melhor, ainda que talvez não seja como o melhor dos outros, né? Mas aquilo que for me dado oportunidade, eu quero fazer com muita alegria, com muita dedicação, com muito zelo, sabendo que nessa vida, tudo que me veio à mão para fazer, eu fiz, conforme as minhas forças. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Se todos os profissionais nesta área pensassem assim, né? Porque a gente sabe, né, que às vezes a gente pega uns profissionais, quando a gente tem, que nem eu estava com a Monique no hospital, né? Que só Jesus, né? Que não tem paciência, que não tem até mesmo assim a calma de falar com um familiar que tá vendo ali a tua filha passando mal e os médicos já desenganando. Então, tu tem que ter um pouco de psicologia também, né? Com certeza. Isso é uma das coisas que a gente... E o apoio espiritual... Saber lidar com as pessoas. Eu não sei né? como é que tá os cursos agora, mas eu me lembro que na época, em quase todas as provas que a gente fazia, uma das primeiras questões que se colocava ali era apoio emocional e apoio espiritual. Isso. Porque tu é aquela pessoa que vai, de uma certa maneira, tu vai entrar na intimidade daquela pessoa ali. E ela vai abrir o coração para ti. E saber, né, ajudar. E nisso, irmã Cláudia, eu tive uma experiência muito interessante no hospital que eu trabalhei, em Novo Hamburgo, que ele era um hospital de freira. Uhum. E eu já era crente. E interessante que eu nunca sofri preconceito nenhum por parte das freiras, né? Eu sofria por causa dos colegas, mas não por parte das freiras. Isso. E às vezes eu dizia para elas, eu fui lá, falei de Deus, e elas apoiavam, porque eu trabalhava numa unidade particular, então eu conseguia ficar mais tempo no quarto com o paciente, eu conseguia aconselhar, eu conseguia dizer para ele, já experimentou orar, né? Eu me lembro que uma vez eu trabalhava numa unidade de internação e a gente escutou os gritos, um gemido alto assim de um paciente, e eu fui lá para ver se ele não estava com dor. Quando eu cheguei lá, ele já não estava gritando. E aí eu não entendi, perguntei para ele, né, o que está acontecendo, e ele dizia que era uma angústia que ele tinha, ele gritava. E aí eu comecei a falar de Deus, eu olhei para familiar, porque eu sempre, tu tem que ter muita sabedoria, né, para não ir além daquilo que tu tá na tua competência a fazer, porque tu é um profissional ali, né, irmã? Claro. Mas eu vi que ela aprovou eu falar de Deus. E ela saiu até pra sacada. E aí eu comecei, aí eu senti a liberdade e eu comecei a falar para ele de Deus, né? Outra experiência também que teve foi de uma mulher que ela estava nos últimos dias, assim, de câncer, né? Ela estava já numa fase bem adiantada do câncer. E eles queriam que ficasse alguém ali. E eu fiquei do lado, peguei na mão dela, falando mais, né, com a família também. Eu disse para ela, vamos fazer uma oração, confie, tal, palavras assim de conforto para ela. E eu me lembro que aquela mulher partiu, né, eu estando do lado, segurando na mão, junto com a família. E aquilo para a família, irmã, é um conforto impressionante, sabe? E eu agradeço a Deus, assim, por todas as vezes que Deus proporcionou essa oportunidade, irmã. Porque, como eu falei com relação à Brigada contra a Morte, não é muito que tu oferece. Aliás, é quase nada. Mas que tu tem para oferecer, mas para a pessoa aquilo ali, né? É uma coisa, assim, muito importante. Então, a gente reflete Cristo pelas nossas ações. E nós, como cristão, dentro de um ambiente hospitalar, as pessoas te examinam o tempo inteiro, né, irmã? Sim. A gente convive mais com as pessoas que trabalham, às vezes, com a gente, do que com os próprios familiares. Isso aí. Né? Tu é um espelho, né? Tu tem que ser o espelho. Vamos continuar aqui, então, com a Andriele Pedroso. Glória a Deus. Também minha colega. Deus abençoe, irmã Andriele. Ela também atua nessa área, né? Ela não está atuando, mas ela se formou nessa área, sim. Ela está esperando o bebezinho, né? Sim, nos primeiros meses. Abraço para a irmã Andriele. Silvana Tormes, que bênção, irmã Kátia, a guerreira de Deus, tem usado para edificar nossas vidas. A Zilda Pedroso, glória a Deus pela vida de nossa irmã Kátia, Deus é maravilhoso. Deus abençoe a irmã Cláudia e a irmã Kátia. Amém, irmã Zilda. Da mesma abraço. forma, minhas irmãs. Um grande abraço para vocês. Aline Vieira, colega ali da Escola Pampa, coordenadora, né? Paz, Oração e União.
Elisandra Silva, glória a Deus, que banho de incentivo em nossas vidas. Oh, glória e que a visão Deus. no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz, oração, união de Carol. Neuza da Silva, glória a Deus, estou assistindo. São Luís Gonzaga, Ministério Restauração. Que bênção. Regina Ramos Ferreira, irmã Débora e irmã Regina assistindo. Glória a Deus. Então, irmã Cátia, além desse incentivo que você já deu, né, que eles estão falando ali, assim, para não amedrontar as pessoas, assim, achar que o curso é difícil. Tem muita anatomia, né? Não sei nessa área, mas medicina tem. Né? É. Quais as cadeiras, assim, ou as matérias que tem, assim, para quem está em dúvida, não sentir mais dúvida, e ir em frente, né? Olha, irmã Cláudia, eu confesso para a irmã, assim, que faz bastante tempo que eu fiz o curso, então... Muda, né? Muda bastante, né? E ali são disciplinas, né? É um pouquinho diferente. Mas, assim, ó, tudo vai começando do básico. A gente não entra muito porque não é uma área que tu vai, por exemplo, assim, na área médica, claro que vai entrar muito mais, mas tu tem que ter noção, né? Tem que ter noção, porque, como eu falei para a irmã, a gente trabalha em vários ambientes, né? Tu sai dali do curso capacitado para prestar, para ser em várias áreas, né? Para trabalhar em várias áreas. Então, tu aprende muito assim, tem coisas que tu não entra muito. Mas os cuidados, sim, né? O curso, ele aprimora os cuidados. Tu está ali capacitado para prestar uma assistência total da pessoa. Por exemplo, banhos, né? A gente aprende sobre banhos, a gente aprende sobre curativos, né? E isso aí, claro, que tu vai te aperfeiçoando sempre mais. Porque, por exemplo, curativos... Antigamente era o micropore só, hoje em dia tem tantos outros que é usado, né? Tantas técnicas que são usadas. Então, assim, tu vai tendo que te atualizar. E quando tu está num setor em que a área é aquilo, por exemplo, traumatologia, tu vai te aperfeiçoar mais naquele setor. Aí tu está em neonatologia, aí é mais naquele setor ali, né? Quando tu trabalha, na verdade, é que tu vai aprender. A realidade é essa. Tu tem o básico ali no curso? Tem. Mas no dia a dia que tu aprende. E tu aprende tanto, irmã, que, por exemplo, eu que estou há 21 anos na área de neonatologia, às vezes a gente já diz para o médico, olha, doutor, por exemplo, assim, ó, essa criança está precisando de um sangue, né? Ou essa criança infectou. Provavelmente precisa de coletar algum exame porque provavelmente infectou. A gente já vai fazendo meio que por causa que tu aprende muito, porque exato, também. É muito tempo numa determinada área e às vezes até um médico, ele tem o início, ele tem que aprender a visão, né? Porque tu não tem bolinha de cristal. Tu parte de um diagnóstico a partir de uma anamnese, né? Tu vai fazendo a partir dos sinais que o paciente vai te dando, tu forma um diagnóstico. Só que como nós estamos frente ao paciente, nós vemos muitas coisas que às vezes o médico não consegue ver. Então, eu tenho que ser o olhar desse médico. E daí, no curso, tu aprende a colocar isso no papel, por exemplo, né? A colocar todas as informações que tu observa, por exemplo, sinais, tu observa aspectos, né? Aspectos de tudo é válido. Aspecto, quantidade, não vou entrar muito assim profundo, né? Mas tu aprende o olhar, né, com o paciente, tu vai ajudar o médico naquele diagnóstico ali. Então, são muita coisa que tu vê, um pouquinho de cada que tu vê, né, mas que te capacita. E aí tem a parte mais técnica mesmo, que são as administrações de medicações, né, os cuidados que tu tem que ter na administração. Inclusive, hoje tem bastante de parte burocrática, porque é tudo muito burocrático. Tu tem um registro, né, irmã? Que é, no caso de quem trabalha em enfermagem, é COREM. Tu tem um registro. O médico é CRM, quem trabalha em enfermagem é COREM.
E tu tem, como um profissional, né, com um registro assim, tu tem que honrar esse registro. E muitas vezes tem coisas que pode desencadear uma morte, por exemplo, né? E há uma investigação do como é que foi aquela morte. Os registros da enfermagem, ele vai contar e muito. Porque tu viu aquilo, tu fez aquilo, né? Foi administrado aquilo. Então, a única coisa que tu tem a teu favor é aquilo que tu escreveu. E a gente aprende durante o curso a escrever, a colocar aqueles termos mais técnicos, né? Que se usa para que se faça entender né? Por exemplo, assim, ó, eu posso dizer falta de ar, tá? Muitos conhecem como falta de ar. Aí, às vezes, a falta de ar, por exemplo, num nenê, ela tá ligada, ó, pode não ser só uma falta de ar, ela pode ser uma apneia, que daí é o quê? São sinais, né? Queda de saturação, pausa respiratória, cianose, tudo isso forma uma apneia. E isso não é para as pessoas, muitas vezes, saberem. É para o médico conseguir chegar. Então, se eu escrevo uma apneia, o médico já sabe. É pausa respiratória, é queda de saturação, é uma cianose, entendeu? Então, assim, a gente faz parte deste tratamento em um todo. Tu ajuda a dar o médico chegar num diagnóstico e também tu ajuda ele a observar a evolução daquele paciente, né? Muito. De grande importância, né? Essa profissão. Com né? certeza, de grande importância. Porque a responsabilidade toda maior é do médico. Sim. Mas precisa ter alguém ajudando ele. Sem então, dúvida. Né? E o profissional, o técnico de enfermagem, ele é aquele que fica junto ao leito, digamos assim. É aquele que vai ser a mão do paciente, ele vai ser a caneta do paciente, às vezes. Ele vai ser aquele que vai traduzir o que ele está sentindo, o que ele está passando para o médico. Porque muitas vezes o médico vai fazer o quê? Ele vai ler o que tu escreveu, claro, vai examinar o paciente. Mas esse bom atendimento que tu presta como um técnico de enfermagem, eu tenho certeza que médicos, né, os médicos podem confirmar. Se tivesse alguém ouvindo isso, pode confirmar. Eles dependem do profissional da técnico de enfermagem que aplique uma medicação correta, que faça o curativo exatamente como ele quis, né? Que faça as coisas nos horários como ele determina, porque o médico vai prescrever e quem vai executar somos nós, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. E até mesmo, assim, o médico deixa tudo prescrito, né? Mas a enfermeira também tem que ler o que o médico deixou, né? Que às vezes o médico tá com uma carga horária muito grande, né? Tá cansado. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso, né? E coloca ali uma medicação que não era mais aquela, que já tinham trocado. Então, a enfermeira tem que estar ligada, né? Exato. E assim, até para a questão de esclarecimento, irmã Cláudia, existe a faculdade de enfermagem, né? Que aí a faculdade de enfermagem forma enfermeiros, né? O enfermeiro, ele tem outras execuções que não é a da parte de técnico de enfermagem. O enfermeiro é aquele que é o chefe do setor, né? Ele faz, claro que tem coisas que é da competência do enfermeiro fazer, que não é do técnico. Sondagem vesical, entre outras coisas assim, é da competência do enfermeiro. Tem hospitais, às vezes de interior, que essa diferença vai ser mínima, menos vista ainda, porque numa necessidade... Sim. O técnico vai ter que acabar fazendo coisas que às vezes era da competência mais do enfermeiro, né? Mas o técnico de enfermagem, ele é aquele que atua mais diretamente com o paciente, né? O enfermeiro é a equipe, ele visa a equipe e, assim, alguns procedimentos que outros que ele vai fazer, né? Glória a Deus. Tu não quis ser enfermeira? Não, irmã. Se eu fosse fazer faculdade antes, eu teria feito arquitetura. Nada a ver, né? Mas enfermagem eu nunca tive vontade. E ali no hospital eu tenho várias colegas que são formadas em enfermagem. Eu tenho colegas que são formadas em fisioterapia. Tenho colegas formadas em direito, executando o trabalho de técnico de enfermagem. Então, né? Não é fácil. Vamos continuar Irmã aqui. Cláudia.
Tá, já estamos chegando no fim, irmã Kátia. Tá, viu? Falo bastante, né? Passa rápido. Mas é uma profissão bem ampla, né? É, Tu com acha certeza. que não é, que é... Com certeza. Mas tem vários campos que vão se Sim. abrindo, né? Amém. Michele Borba dos Santos, glória a Deus, irmã Kátia, um exemplo. A Maisa Lima, de Bagé. Ó, minha Tenho cidade, Bagé. vontade de fazer esse curso faz tempo. Muito interessante o assunto. Vamos lá, irmã. É, só começou pela vontade. Pede direção para Deus e vai. E seja uma benção onde tu É for. verdade. A Elza, glória a Deus. Mari Vieira, paz do Senhor. Ana Paula. Irmã Kátia, uma benção. Glória a Deus. Jones José da Silva, maravilha, Kátia. Glória a Deus, então. Chegamos mais este momento no final, né? E qualquer dúvida, vocês conhecem a irmã Kátia. Vai ser uma bênção poder... Ajudar, né? Com A certeza. tomar a decisão, né? O primeiro impacto é a vontade, o segundo é a iniciativa e vamos lá, né? Glória a Deus, então. Obrigada aos amados irmãos que estiveram, os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos Deus em nome de abençoe. Jesus.